Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para o 28º domingo do tempo comum deste ano C. A primeira leitura que apresenta-se nesse domingo se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 14 até o versículo de número 17. Mas antes de qualquer coisa, já que esse vídeo é lançado no início da semana, eu quero fazer um pedido a você, que reze por mim, um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque nesta terça-feira, dia 4 de outubro, eu estarei fazendo aniversário, faço 25 anos. Então reze por mim para que a vontade de Deus seja feita em minha vida. Mas vamos lá ver juntos a leitura. Diz assim: Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha. E ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: Seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra, que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa leitura que é apresentada para nós, já adianto para você, ela tem bastante ligação com o texto do Evangelho. Talvez é uma das leituras que mais a gente vai encontrar uma relação direta com o Evangelho. Mas, além de comentar do versículo 14 ao 17, eu vou precisar contextualizar vocês. E se você quiser dar uma lida mais profunda, eu sugiro você ler desde o início do capítulo 5, para você poder entender, lendo, aquilo que vou comentar, tá certo? Eu vou comentar de modo por cima, mas quem quiser ver detalhes, é interessante que você leia desde o versículo 1 até o versículo de número 19 deste mesmo capítulo, tá certo? E antes de começar a explicação, só um informativo básico para você. Você que deseja se tornar membro aqui do canal, clicando no Seja Membro, e me ajudando financeiramente, você vai estar concorrendo a um livro sobre o Antigo Testamento. Então, corre aí, que próxima semana provavelmente eu vou estar fechando essa dinâmica dos membros para poder realizar o sorteio, tá certo? Então, se você puder me ajudar, te agradeço muito. Mas vamos lá. Primeira coisa, gente, que eu preciso dizer para você é que no livro o segundo livro de Reis, no caso, do capítulo 2 ao capítulo 8, se fala muito sobre o profeta Eliseu. E quem foi esse profeta Eliseu? Ele foi o sucessor do profeta Elias. Aquele que é tão bem falado que foi arrebatado ao céu. E aí, chega nesse capítulo 5 com a história de Naamã. A grande pergunta é: quem é Naamã? A leitura vai nos dizer no versículo 14 que ele é o sírio, ou seja, ele é estrangeiro, mas temos mais coisas a falar sobre ele. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que dentro desse capítulo 5 é nos dito que Naamã é um comandante do exército da Síria, que ele é um homem muito poderoso, que é herói porque teve várias vitórias e, portanto, é bem visto pelo povo. Então, vamos parar para analisar um pouquinho. Ele tem uma ótima reputação, ele tem fama, ele tem poder, ele é alguém valente e por aí vai. Então, Naamã tem tudo de bom, podemos dizer assim. E aí vamos pensar que se fosse pensando só nessa dinâmica, ele teria tudo o que fosse suficiente para viver e ter o que ele quisesse. Todavia, Naamã acaba sendo acometido de um grande mal naquele tempo, que é a lepra. A lepra era uma doença que era muito temida e ela era inclusive considerada quase como sem cura. Para você ter noção, geralmente quem tinha lepra, normalmente, ou era levado ao deserto para viver nas cavernas, porque tinha-se medo do contágio com outras pessoas, então essas pessoas ficavam nas regiões marginais, à margem da sociedade. Essas pessoas também imediatamente iam pedir esmola, e como se não bastasse, eles iam tendo uma morte lenta, porque veja, eles iam ficar afastados de todo mundo, ninguém poderia dar uma grande assistência, então a morte ia acontecendo lentamente, até que essas pessoas morressem, e vamos usar essa expressão dentro do contexto da época, elas pudessem ser eliminadas e assim um risco a menos de que outra pessoa tivesse lepra. Seria quase nesse contexto. E aí o que acontece? Segundo vai nos dizer, ainda neste capítulo 5, do segundo livro de Reis, nós vamos aparecer uma situação bem específica. Naamã tinha uma escrava.
Essa escrava era para, na verdade, servir a esposa dele. Essa escrava era uma criança que era judia. Olha que interessante. Ele tinha uma escrava para ajudar a mulher e essa escrava era judia. Ela vai dizer para ele, olha, na Samaria tem um profeta que pode te curar. E aí, automaticamente, ele vai lá e diz, epa, peraí que agora eu vou querer. Né? Então vamos lá. Duas coisas que a gente já pode pensar aqui de reflexão sobre essa leitura. Primeiro, Deus usa as pessoas. Dá para entender que Deus utilizou uma escrava do profeta para poder recordar a ele que sim, existem pessoas que podem auxiliar. E veja que ele era um grande comandante, ele tinha poder, ele era rico, ele tinha isso, aquilo, outro. Mas note, nós podemos ter o que for, nós não podemos ser autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. E especialmente nós precisamos de Deus. Essa é a primeira lição que nós já podemos tirar neste contexto. Continuando ainda, é interessante que ele tem toda uma discussão, ele se revolta. Não vou ler para vocês porque senão vai ficar um vídeo gigantesco. Fica como tarefa de casa para que vocês possam ler, estudar e meditar. Mas é uma coisa que acontece bem interessante. Quando ele consegue, né, digamos assim, vou usar a expressão, agendar com o profeta Eliseu, Eliseu não vai pessoalmente. Ele manda um mensageiro. E aí, quando ele manda, o mensageiro diz o seguinte, olha, você vai ter que ir e lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Rio Jordão. A gente sabe que tem um problema. O Rio Jordão era um rio sujo. O gado, inclusive, tomava banho lá, né? Era um rio muito sujo. E aí Naamã fica bastante decepcionado. Ele fica muito revoltado. Porque, na verdade, ele tem uma expectativa. Quantas e quantas vezes nós criamos uma grande expectativa diante daquilo que Deus tem que fazer na nossa vida. E aí a leitura agora se encontra depois que os subalternos de Naamã tentam convencê-lo para que ele vá lá e mergulhe. Porque ele acha que não, que Deus tem que fazer uma grande coisa e só se banhar 7 vezes é pouco demais. Então ele vai e faz. Veja, ele achava que obedecer a Deus era algo extraordinário, mas não é. E aí ele vai dizer no versículo 14, né, que ele desceu e mergulha 7 vezes no Jordão. E aí ele de fato fica curado. Né? Ele vai e volta para o profeta e ao voltar ele vai fazer uma grande profissão de fé. Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. E ele quer dar um presente ao profeta. O profeta não aceita. Por que o profeta não aceita? Porque na verdade ele compreende que é para dar de graça aquilo que recebe de graça. A graça não é do profeta, mas é do próprio Deus. E acontece uma cena muito sugestiva. Naamã pede para levar um pouco daquela terra, né? Isso aqui tem uma conotação muito bonita, né? Deus não está preso a uma terra ou ao povo. Ele está em tudo que é lugar. Ele pertence a todos. Essa é a grande compreensão que esse texto também nos dá. Por isso que ele pode levar, mesmo sendo estrangeiro, um pouco da terra para aquele local. E aí eu quero fazer uma reflexão geral para a gente poder amarrar essa leitura para terminar o vídeo. Primeiro, às vezes nós criamos grandes expectativas acerca de Deus. Como se Deus só pudesse agir de modo muito grandioso, através de grandes feitos. E olha o que acontece aqui. Era apenas tomar 7 vezes banho naquele rio. É claro que o 7 tem uma conotação simbológica dentro da Bíblia, de que 7 representa a plenitude. Mas eu já falo para você, às vezes são pequenas coisas. Naamã teve que ser obediente, ele teve que ser humilde, mesmo diante das expectativas que ele estava criando. E nós muitas vezes criamos expectativas demais. Nós começamos a querer sermos Deus de Deus. E está errado. Deus é que tem que ser o nosso Deus e não nós sermos um Deus de Deus. Quem manda em Deus, quem quer que Deus faça aos nossos moldes. E sim, é preciso se rebaixar para ouvir o outro. Naamã teve que passar por isso. Ele tinha tudo, mas teve que aprender a ser humilde. E nós? Temos aprendido também a sermos humildes? Que isso fique de reflexão. Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal.